Deixa eu compartilhar a tela. Vamos ver se você entendeu. Vocês estão enxergando alguma coisa aí? Sim, aham. Ai, droga, saiu. Dá pra ver? Dá. Tá. Aí, tá Tá, dando pra tá ver, né? gravando, né? Aham. Tá. Tá gravando Tá também. gravando? Aham. Tá. Então, a aula que a gente vai dar hoje é sobre seminário, para vocês ficarem cientes do que é um seminário, né? Como é que funciona ele e tal, para poder desenvolver, né? E seminário é uma coisa que, cara, vocês vão fazer ao longo da faculdade inteira, assim. Então, então vai ser bem útil, assim, aprender aqui sobre o que é, como se faz e tal. Então, o que é um seminário? O seminário, ele é uma técnica de estudo que envolve pesquisa, discussão e debate, né? Nada mais é do que uma apresentação sobre algum tema que vocês, enfim, vai dado pela professora, enfim, ou, ai, peraí que eu tô... Ai, apareceu a plaquinha de alguém entrando aqui, como é que... Ah, fechei. Apareceu no meio da tela aqui. É. Até me perdi, o que eu tava falando? Enfim, o seminário ele pode ser individual ou em grupo, né? Basicamente, você vai ter o tema, né, que o professor escolhe, enfim, ele passa para vocês desenvolverem, né? E aí vocês vão fazer estudos e pesquisas debruçados sobre aquele tema e apresentar o resultado das suas pesquisas, né? Com relação a ele, tendo também, fazendo uma conclusão, uma reflexão em cima desse tema. E aí, depois dessa apresentação, ainda acontece um debate, geralmente, né? Acontece um debate, né, que é orientado pela professora, o debate, mas tipo, é um debate com a classe toda, né, com a sala toda. E. Ai, peraí, acho que eu fechei. Alguém pediu para entrar, meu Deus, e eu fechei sem querer. Ah, você aceitou? E aí, enfim, aí rola esse debate com a sala inteira junta, discutindo sobre o tema que acabou de, de ser apresentado, né? E aí, para que serve esse tipo de exercício, né? Ele serve justamente para você desenvolver essa habilidade de pesquisa, análise, enfim, e exposição, né, de algum tema, referente a algum tema, né, que é basicamente o que envolve, né, a academia inteira, né, principalmente para quem depois vai seguir a carreira acadêmica, você também, isso é, assim, a base da carreira acadêmica, né, expor as suas pesquisas ou as pesquisas que você está estudando e tudo mais. Então, com essa técnica, né, de trabalho, você não só desenvolve essa capacidade de pesquisar, de análise sistemática, né, de fatos e, enfim, coisas, como também desenvolve esse hábito de reflexão, de raciocínio, porque você tá, né, pesquisando sobre algum tema e você está sintetizando ele e concluindo alguma coisa com base nele e para expor para outras pessoas. Então, esse exercício de você expor para as outras pessoas é um exercício de fixação e reflexão, né? Que uma coisa é você, na tua cabeça, você está lendo, você está entendendo, está compreendendo, mas é uma coisa você explicar para os outros. Tipo, você tem que expor de forma clara e objetiva. Então, esse exercício acaba sendo um exercício de desenvolvimento, não só de aprendizagem, né, mas mais completo, assim, né, no exercício acadêmico. Daí, assim, a estrutura e o funcionamento.
enfim, geralmente é dado o tema geral, né, do seminário, né, dos seminários, enfim, e aí desse tema geral vão surgir subtemas, que é o que geralmente as pessoas vão apresentar. Daí, em primeiro lugar, né, acontece a exposição do tema geral, que geralmente é o professor que dá essa introdução, né, ele apresenta o tema geral, aí depois, isso no dia da apresentação, né, no dia da apresentação, primeiro o professor expõe o tema geral, fala, é isso, sobre isso e aquilo, aí depois vai entrar cada grupo, né, apresentando esses subtemas que foi dado para eles, para vocês estudarem, enfim, e tirarem suas próprias conclusões a partir disso. E aí depois no final, né, que eu comentei que acontece um debate, uma discussão geral, e aí, enfim, se chega a algumas conclusões a respeito do que foi apresentado, né. E daí a estrutura do seminário geralmente tem a estrutura padrão, né, até de texto, assim, introdução, desenvolvimento e conclusão, né. Então tem, enfim, tem a introdução, né, que é a explicação, né, a exposição ali do tema central, que você vai falar, né, tipo, a gente veio aqui para falar sobre tal coisa com esse objetivo e tal, né, é a introdução mesmo, né. Aí o desenvolvimento, que é a apresentação em si, aí na apresentação você vai estar expondo todas as informações que você pesquisou para que todo mundo, né, se intere sobre o tema e tal. E daí na conclusão você vai fazer uma síntese de toda a reflexão que aconteceu no desenvolvimento da apresentação, né, do seminário em si. Que a ideia do seminário não é só você expor um tema, mas é você também refletir sobre ele, sabe? Não é só você passar adiante, mas é você passar adiante e refletir em cima dele. E aí na conclusão é todo esse fechamento de conclusão que você tirou com base no que foi exposto e estudado, né? Que você estudou. E também, né, como a gente sempre fala, não esquecer de colocar toda a bibliografia que vocês utilizaram, seja de imagem, texto, qualquer coisa que vocês tenham usado como fonte, vocês colocam na bibliografia, não pode esquecer. Isso. E aí as fontes que originam o tema, cara, são as mais diversas fontes que pode originar o tema, que assim, desde pode ser temas constantes que rolam já dentro da academia, né? Quando eu falo academia, quer dizer a graduação, né? A universidade, enfim. Temas constantes que já rolam dentro da academia e você, né, vai abordar no seu seminário. Mas geralmente os temas na graduação são dados pelo professor, né? Pela professora e tal. É que também pode acontecer de você ter que desenvolver o teu seminário, você que tem que, sei lá, por exemplo, você está fazendo uma pesquisa, você vai fazer o seminário sobre a tua pesquisa, e daí o tema, a pesquisa é tua, você que vai definir o tema e tudo mais, né? Não é o caso aqui, né? O tema aqui foi dado. Enfim, podem ser temas complementares também à disciplina que você está fazendo, temas novos que estão surgindo, né? Ou temas atuais, enfim, ou até temas específicos, né? De um determinado programa ali, enfim. Que é o que está acontecendo agora, né? Que vocês foram... Isso. Exatamente, que é o que está acontecendo agora. E então, a gente dividiu... A gente dividiu os seminários em seminários presenciais, que vai ser mais formal, né? E seminários online, que a gente adaptou agora e a professora colocou algumas exigências dela, mas a gente achou melhor mostrar os dois para vocês já aprenderem, né? Quando voltar às aulas normais, como que funciona. Sim.
Então, os grupos vão ter vários componentes, vão se dividir, e o coordenador vai geralmente o professor, né? Que é ele que orienta, ele que coordena as apresentações, ele que normalmente propõe os temas, né? E o organizador, que pode ser quando é em grupo, né? É ele que vai marcar as reuniões, que ele vai coordenar as pesquisas e ele que vai designar o trabalho de cada um, de cada membro do grupo, né? Aí vai ter o relator, esse que vai apresentar os resultados de estudos e pode ser só um integrante ou diversas pessoas do grupo. Tanto faz, isso vocês vão escolher. Vai ter o secretário, que esse é o estudante que vai ser designado pelo professor, o professor que vai escolher, e esse secretário ele precisa anotar as conclusões parciais e finais do seminário, depois dos debates. Vamos ter também o comentador, que ele também é escolhido pelo professor, e ele também tem que estudar com antecedência o tema, e porque ele vai ter que fazer as críticas, ele que vai ter que expor, né? Ele que vai ajudar com o trabalho, colocando e acrescentando mais, né? E também vai ter os debatedores, que eles que vão participar fazendo pergunta, pedindo esclarecimento e reforçando alguns argumentos ou dando alguma contribuição no tema e na apresentação. Então, as etapas do seminário são, a gente dividiu e o professor, que é o coordenador, né? Ele que propõe os estudos, ele que também indica a bibliografia mínima, e ele também forma os grupos, ele que escolhe o comentador e o secretário, como a gente já tinha falado. Aí, diante disso, começa o trabalho de pesquisa, né, que vai procurar informação, vai achar documentos, entrevistas, enfim, para acrescentar e deixar o seu seminário com mais fontes e mais informações. Enfim, o primeiro passo vai ser a determinação do tema central. Depois disso, vocês vão dividir em tópicos os temas centrais, como se fosse um mapa mental mesmo. E aí, depois disso, vocês vão analisar os materiais que vocês acharam e depois desses tópicos, vocês vão fazer ainda, como fala? Tópicos menores, entendeu? Dos tópicos maiores. Ai, me confundi, mas Tipo, vocês entenderam. subtópicos, assim. Isso, subtópicos, essa era a palavra. Mas você também não pode perder, você não pode sair do assunto do tema central. Então, você tem que sempre tomar conta com isso. E depois disso, vamos sintetizar as ideias e fazer o resumo das contribuições, mas sempre lembrando o tema central. Concluídos os estudos, depois disso a classe vai se reunir e sob orientação do coordenador. Aí depois disso os relatores vão apresentar os resultados e sempre obedecendo uma sequência lógica, né? O comentador depois vai fazer uma exposição com alguma objeção, alguma crítica. Aí a classe vai participar das discussões, dos debates, fazendo perguntas também, afirmando, dando contribuição para o tema. E no final, o coordenador do seminário vai fazer uma síntese e concluir, encaminhar para as conclusões finais. E depois o professor, né, ele vai fazer uma avaliação final e dar os julgamentos dele, podendo também pedir para um novo seminário, se também não propôs o que ele pediu. Aí ele pode, enfim, ele vai dar os comentários dele. Sim, as críticas finais. Isso. Dele. Daí aqui no caso, né, como a gente está de quarentena, o seminário vai ser online, e daí com o seminário online não vão se ter todos esses papéis, né, que a gente falou ali acontecendo. Então, basicamente, o seminário vai ter... Esse seminário que vai acontecer vai ter um relator, organizador e um secretário. O organizador, ele tem que ficar atento ao tempo, porque a professora nesse seminário, ela não vai ficar dizendo
o tempo que está acabando, se está passando do tempo ou não. Então, a pessoa do grupo, que é a organizadora, tem que ficar de olho nisso e avisar, tipo, ó, gente, vamos mais rápido porque está acabando, está passando do tempo, enfim. Que vocês vão estar sendo avaliados com relação a isso. O seminário, a avaliação do seminário não é só pelo conteúdo, sabe? Envolve tudo, inclusive o tempo. Se você passa do tempo, vocês estão sendo avaliados por isso. Se vocês apresentam em menos tempo, menos conteúdo, enfim, vocês também estão sendo avaliados por isso. Não é somente o conteúdo que importa num seminário, sabe? Aí vai ter o relator também, que daí o relator para essa apresentação, que é a pessoa que apresenta, né? Então, para essa apresentação, basta 2 pessoas do grupo para apresentar, não precisa ser todo mundo. Mas no final, né, a professora vai fazer as considerações finais e tal, e aí ela pode perguntar não só para os relatores, mas para o grupo inteiro, sabe? Então, é importante que o grupo inteiro esteja ciente do que está acontecendo, ciente de toda a pesquisa, de toda a discussão, mesmo que não esteja apresentando lá na hora, tem que estar presente, a professora vai fazer perguntas depois, né, discutir, e o grupo inteiro vai ter que participar ali, assim. E aí também vai ter que ter um secretário, que daí o secretário vai ficar responsável, né, por anotar as conclusões parciais, as conclusões finais do seminário após o debate, assim, né, para vocês saberem o que foi concluído depois disso, assim, né, ficar registrado isso de alguma forma. É importante lembrar que um seminário, como ele é pouco tempo, no caso aqui é 15 minutos, né? Depois eu vou explicar melhor o tempo, a quantidade de slides que vocês vão ter que fazer. É importante que vocês tenham um poder de síntese, sabe? E saber pontuar bem o que vocês querem dizer, assim. Não precisa colocar um monte de texto, não precisa colocar, sabe? É colocar o necessário e o que precisar mais, vocês falam. Vocês não precisam colocar tudo ali também, sabe? Você pode colocar, tipo, colocar títulos em tópico e daí vocês explicam cada tópico, palavras-chave, coisa assim, sabe? É meio Lembrar que... que. Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Não, é lembrar que. Ai, eu esqueci o que eu ia falar. Pode continuar quando eu lembrar. Então, daí até aqui, né, que a gente colocou aqui. E como, né, no caso a gente está falando sobre arte e tudo, é uma coisa bastante visual, então, nesse caso, né, privilegiar mais as imagens e pouco texto, mas também não deixar com carência de informação, né? Você não vai deixar de colocar informação só porque tem que privilegiar a imagem, sabe? Não, coloca, não precisa deixar de colocar, dá para pôr. É só ter esse cuidado, essa parcimônia, sabe? É saber trabalhar com conteúdo dentro da apresentação ali. Outra coisa importante, a professora quer que na hora que vocês estiverem apresentando, né, os relatores no caso, deixar a câmera ligada. Daí aqui a questão do tempo, né, que eu estava comentando. Vai ser cada grupo por aula, né, que vai apresentar. Então, a aula tem a duração de 45 minutos, mas sempre tem aqueles 10 minutos que acaba atrasando para começar a aula e tal. Então, a aula cada vez mais vai reduzindo, né? Então, vai ter uma média de 15 minutos de apresentação do seminário. Porque depois ainda tem que rolar todo aquele debate e tal, né, as discussões e 10 minutos de comentários da professora no final, que ela pediu 10 minutos para ela comentar sobre o seminário. Daí o corpo do trabalho, ele vai ser dividido no primeiro slide com o título do trabalho, um segundo slide, um slide só, né, com os membros do grupo e tal, o nome da professora, enfim. Daí, 6 slides de conteúdo, até 6, né? Slides de conteúdo, 5 ou 6 ali, assim. No máximo 6.
slides de conteúdo mesmo, e aí 1 ou 2 slides de referência, enfim, depende da quantidade de referências que vocês pegarem, se couber em um slide, põe um slide só. Então, no total, vão ser 9 ou 10 slides, né? Dependendo da quantidade de slide de referência que vocês vão pôr. E ela pediu para não passar disso, entendeu? De 10 Isso. slides. Não passar disso, exatamente. Não passar ali o conteúdo são 6 slides, não passar disso, e no total, né, 10 slides, não passa disso. Isso. E é importante não passar, porque, né, como eu falei, vocês estão sendo avaliados por tudo, né? Não é só pelo conteúdo. Então, se passar, por mais que eu passei, eu tô colocando conteúdo, o conteúdo tá enriquecendo, tá certo. Tá, o conteúdo até tá dentro, tá certo, mas a ideia do trabalho não é essa, né? Então, tipo, porque o seminário é uma coisa que se usa para tudo, sabe? Você vai em bancas, enfim. Imagine se apresentando o TCC, você tem 15 minutos para apresentar o TCC, aí você demora 20 minutos, quando chegar nos 15 minutos, vai falar, não, já era, acabou. E você vai ter que encerrar e vai ficar incompleto. E é isso, entendeu? Você não tem algum concurso, alguma coisa que você vai participar, o tempo conta, a quantidade conta. Se você colocar mais um slide a mais, você já vai ser desclassificado, sabe? Então, tipo, na graduação é importante que você já comece a desenvolver essa habilidade de síntese, de expor os principais tópicos e explanar oralmente o resto, enfim, e ficar atento a esse tempo. Vocês também vão ter que desenvolver um texto, né, para entregar para todo mundo da sala. O bom é que agora é online, vocês não precisam gastar com a impressão. Mas aí esse texto também, ele é um texto sobre o seminário, assim, bem simples, sabe? Sintético mesmo, mínimo de 1 página, máximo 2 páginas, para também não passar disso, que é para o pessoal se inteirar sobre o seminário, sabe? Poder ler sobre o assunto, até para poder discutir depois, né, sobre o assunto. E aí tentar usar aquele padrão, né? Começar a usar o padrão das normas ABNT, né? Que é fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, espaçamento de 1,5 entre as linhas. Já tentar deixar o texto justificado, que é o texto que fica reto nas duas bordas, né? Usar o tab no início do parágrafo. E não esquecer de colocar as referências também. E daí aqui, né, só relembrando os temas, né, que foi passado dos seminários. Eu acho que já foi definido, né, o tema de cada grupo. Mas a gente só colocou aqui como para relembrar mesmo. Para ficar mais fácil. Para ficar mais fácil. E no slide que a gente vai mandar para vocês no grupo, a gente colocou mais exemplos. Então vai ficar mais fácil para vocês montarem o de vocês também, porque a gente colocou bastante exemplos, só que a gente não vai ficar falando aqui e a gente ia acabar ficando só lendo. Então a gente preferiu Sim. tirar e só mandar para vocês. Aí vocês dão uma Isso olhada depois. Uhum. Então, é isso. A diferença do seminário e de uma apresentação comum é essa, né? Que uma apresentação você pode só simplesmente expor o tema, né? Enfim, e o seminário você não só expõe o tema, como você reflete em cima dele, né? Tira como conclusão em cima dele e rolam, né? Essas discussões ao final e tal, com a sala toda, com o professor ali coordenando a discussão também. E aí envolve essa questão de tempo, de quantidade de slides e tal, né, de padrão. Enfim, não é uma apresentação simples, assim, que a gente vem acostumado, né, quando vem do colégio. Isso, 6 slides de conteúdo inclui a conclusão e a introdução também.
Aham. Eu vou mandar para vocês agora no grupo, para vocês darem uma olhada. Os slides completos. Aí, assim, a forma que você vai organizar os slides, né, de conteúdo fica, assim, a critério de vocês, né? Aqui nesse caso, a gente não quis limitar, né, definir, um slide para introdução, um slide para foto, um slide para isso, um slide para aquilo. Porque cada um, né, tem a sua forma de apresentar o seu jeitinho, né, de apresentar, de falar e tal, e organizar. E aí a gente quis deixar, ou se não tem, você vai criar, né, desenvolver esse seu estilo, né. Então a gente achou, só definiu, né, a quantidade de slides e aí ali dentro você cria da melhor forma que você se sentir mais confortável, né, e tal, para apresentar. Colocando imagens, tópicos, textos, aí a critério, só lembrando de não encher de texto, que aí depois você vai ter que. Porque seminário é aquela coisa rápida, né? Que até coloquei lá PowerPoint, o poder do ponto, que é justamente isso, né? O poder da síntese, né? O poder do ponto, sei lá. Então, E lembrar então, que vocês estão numa apresentação, que não der para colocar, vocês podem também falar, entendeu? Então, às vezes não deu para escrever o texto inteiro. Deixa uma palavrinha ali que vai te lembrar a falar o resto que você precisa. Não precisa colocar tudo ali, entendeu? o texto, né, completo, você pode só Isso. comentar sobre o texto. Colocar o que vocês aprenderam no mapa mental nisso, aplicar aí, entendeu? Isso. É. Um artifício, por exemplo, as aulas que a gente tem dado aqui, a gente usa bastante texto, né? Porque já é uma aula, não é um seminário, no caso. E aí, o que a gente sempre faz, não sei se vocês já repararam, a gente coloca em negrito algumas palavras-chave na nossa apresentação aqui da aula. No caso, se a gente fosse fazer um seminário, alguma coisa assim, essas palavras que a gente deixa em negrito seriam as palavras que a gente usaria para colocar no slide do seminário, por exemplo. Ao invés de colocar todos os textos que a gente coloca na aula, a gente colocaria essas palavras em negrito como tópico, e aí só de bater o olho nessas palavras, a gente lembraria sobre do que se trata, o que é, para comentar e explicar. E daí a gente explicaria oralmente, né? Daí, o conteúdo. Uhum. Mas acho que era isso, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone ou escrever ali Mandando no mensagem. chat. Pode falar, Manuel. Ou escrever, tanto faz. É que eu escrevi ali quando vocês estavam apresentando, eu acho que vocês não chegaram a ver. Ah, é verdade, eu acabei de ver. A função do secretário, ele anota as conclusões do seu grupo só, e qual a diferença de conclusão parcial e final? Então, cada grupo tem seu secretário, né? E daí ele anota a conclusão do seu grupo, né? Porque é você que está pesquisando aquele tema e tal, então você acaba concluindo, anotando essa conclusão do teu tema ali. E a outra pergunta, conclusão parcial e conclusão final. Enfim, a conclusão parcial seria essa conclusão prévia, né, que você toma quando você apresenta, e a conclusão final seria a conclusão que todo mundo chega em consenso no final, quando acontece o debate, né, a discussão, enfim. Junto com, com a conclusão Junto do com a professora, professor, com o resto da classe. que daí vai ter o professor coordenando e tal, aí vocês vão, né, discutir e vão chegar em algum consenso, né, e aí esse consenso seria essa conclusão final daí. E A aí, parcial e seria aí o é isso. antes e a final o depois do seminário, depois da apresentação, no caso. Isso depois de toda essa dinâmica, né, da aula. Daí, aí o secretário, no caso, teria que anotar essa discussão, né, a conclusão da discussão, enfim, do debate que rolar depois da apresentação, né. Isso.
Se alguém tiver... Oi? Oi? Oi. Bem rapidinho. Vocês falaram agora dessa conclusão final, então a conclusão final não vai estar no trabalho na hora que a gente estiver apresentando. Só que ela tem que ser entregue depois para a professora ou não? Então, essa daqui a gente falou era sobre o seminário presencial. Se fosse presencial, provavelmente vocês teriam que entregar. Mas a professora não comentou nada sobre o seminário online, ou ela falou? Não, então, assim, no seminário, geralmente a gente tem que colocar uma conclusão, né? Mesmo na apresentação. A Sim. gente coloca alguma conclusão no final, termina a apresentação, coloca ali uma conclusão, pega um slide para deixar de conclusão, ou... Tá, mas então não é essa conclusão final que vocês acabaram de falar, então não é uma obrigação agora nesse trabalho. Não, então, essa conclusão final que a gente acabou de falar é a conclusão final depois do debate, né? Isso vai acontecer no dia da apresentação. Então, tipo, vocês sim têm que colocar uma conclusão na tua apresentação, né? Nos teus slides. Vocês colocam uma conclusão de acordo com a pesquisa que vocês fizeram, vocês vão tirar alguma conclusão a partir do que vocês pesquisaram e vocês vão colocar. Certo. E aí vocês vão apresentar no dia essa conclusão que vocês tiraram. Mas aí depois que vocês apresentarem, vai rolar, né, todo aquele debate, toda aquela discussão, e aí, com base nesse debate, nessa discussão, vão se chegar a outras conclusões, ou uma conclusão única, ou várias conclusões, ou pode ser que acabe não chegando a conclusão nenhuma, você só... enfim, sabe? Mas E aí é justamente sobre essa conclusão aí, se tem que entregar depois, ou se tem que entregar depois. Uma coisa porque vocês disseram que tem um relator, alguma coisa assim. Então tem que anotar e daí entregar junto com o trabalho para a professora ou não? É essa a minha dúvida. Entendi. Boa pergunta, né? Ela falou que precisava anotar, ela só não comentou se teria que entregar. A gente pode perguntar daí e depois passa para vocês. Legal, porque aí só que eu fiquei na dúvida agora, assim, o que faz com essa discussão. Sim. Não, é verdade, é verdade. Legal. A gente também nem se tocou, senão a gente podia ter perguntado para ela já. Obrigadão. Mas a gente pergunta e daí passa lá no WhatsApp daí para vocês, se precisa entregar. Tá joia, obrigada. E eu posso parar de gravar já, né? Acho que sim, agora acho que pode. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente vai ficar aqui até 5, tá, gente?